Então, hoje nós vamos falar dos 33 anos da Constituição Federal Brasileira, da atual Constituição, né? É sempre bom lembrar que nós estamos na 7ª Constituição Brasileira, né? É muita Constituição para pouco tempo, né? Se comparada a algumas democracias mais sólidas, né? Nós tivemos ao longo da nossa história uma quantidade muito grande de constituições, né? Boa noite, Marisa, obrigado, minha vizinha, muito obrigado pela sua presença. Então, assim, quando a gente fala de Constituição, né, a Constituição de um país, também chamada de Carta Magna do país, é o que rege todo o arcabouço legal e jurídico de um país em termos de garantias, direitos, deveres, né, funções das instituições. É ali que está descrito, é ali que está norteado, né? É claro que uma grande parte daquilo que está prescrito na Constituição Federal carece de regulamentação, e a gente vai falar um pouquinho disso, né? Então, assim, muitas coisas que estão na Constituição não foram regulamentadas claramente até hoje. Então, assim, nós comemoramos 33 anos da atual Constituição. Agora, só para fazer um breve histórico, né? Como eu disse, essa é a 7ª Constituição do Brasil. A nossa primeira Constituição é a de 1824, né? Quando o Brasil ainda era Brasil Império, logo depois da independência. A segunda Constituição brasileira é a de 1891, quer dizer, se deu um pouco depois da proclamação da República, né, do fim do Império. A nossa terceira Constituição, ela data de 1934. A quarta Constituição brasileira, ela data de 1937. A quinta Constituição brasileira, ela foi de 1946. A sexta Constituição brasileira em 1967 e a última, que é a atual, a que está em vigor, do ano de 1988, né, promulgada em 5 de outubro de 1988. Com 33 anos de história, a atual Constituição já é uma das mais longevas da história do Brasil. Porque a Constituição que durou mais tempo foi a de 1824. Ela durou de 1824 a 1891. Ela durou 67 anos. A segunda Constituição brasileira, que é a de 1891 a 1934, ela durou 43 anos. A terceira Constituição brasileira, de 1934, foi a mais curta. Ela durou apenas 3 anos, de 1934 a 1937. A quarta Constituição, ela durou 9 anos, que é a de 1946. A de 1967 durou apenas 21 anos. E a de 1988, né, que nós estamos agora, tem 33 anos. Essa Constituição, eu acho que todo mundo lembra, né, já deve ter lido isso, hoje, como completa os 33 anos da promulgação, muitos jornais deram ênfase a isso, e muitas redes sociais também. Essa Constituição brasileira, ela ficou conhecida como Constituição Cidadã. Ela, na verdade, foi a primeira Constituição brasileira com uma ampla participação popular. Porque quando a gente olha todas as outras 6 constituições que o Brasil teve, a não ser a de 1934, a de 1946, que tiveram algum tipo de participação popular, de entidades representativas e tal, as demais, de certa forma, foram feitas pelas elites brasileiras e muitas vezes dentro dos gabinetes dos mandatários, né, como a de 1824, a de 1937 e a de 67 também, né? Então, assim, por que essa Constituição ela é chamada de Constituição Cidadã, né? Ali o Ulisses Guimarães, que presidiu, né, a Assembleia Nacional Constituinte, ele que cunhou essa expressão, né, a Constituição Cidadã. Porque é aquela que trouxe mais avanços em termos de direitos e garantias
aos cidadãos, né, no campo do trabalho, da educação, da saúde, da segurança, enfim, e de uma infinidade de outras coisas. E que teve, né, como eu disse antes, uma ampla participação popular, daí chamada de Constituição Cidadã. Quando a gente fala da Constituição brasileira, e claro que a maioria de nós brasileiros não sabe quase nada da Constituição, né? Assim, o que diz a Constituição, quais são os direitos e garantias que ali estão previstos, as funções das instituições públicas brasileiras, né? Uma boa parte da população brasileira nem tem acesso a essas informações. Mas no preâmbulo da Constituição brasileira, né, assim, na abertura da Constituição brasileira, eu gosto muito do texto que tem ali, né, o texto do preâmbulo. Ele, em linhas gerais, ele já dá uma ideia, né, dos avanços da Constituição de 88, quando ali está dito, então, né, no preâmbulo: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. E a partir daí, obviamente, vão estar descritos todos os artigos que compõem a nossa Constituição. Mas ela já dá uma ideia ali, né, inicial desta... dos avanços dessa Constituição. Sempre que a gente fala de uma Constituição do Brasil, seja essa ou estudando a história das demais Constituições, é fundamental que a gente entenda em que contexto essa Constituição foi escrita, né? Como era aquela época política, social e econômica, para a gente ter claro, né, o que guiou, o que norteou os constituintes para o texto constitucional. Então, assim, essa Constituição ela é elaborada entre os anos de 1987 e 1988. Então, lembrando aí, nós vivemos uma ditadura militar de 1964 a 1985. Então, em 1985 ocorre a primeira eleição de civis pós-golpe militar. Assim, lembrando que em 1985 ocorreram eleições indiretas ainda, né, para presidente da República, mas depois de 64, o primeiro presidente civil escolhido indiretamente, que é Tancredo Neves, que morre antes de tomar posse, e o seu vice que toma a posse, que é o José Sarney. Então ali já há todo um movimento, né, que tinha começado com as diretas já, com o movimento das diretas já em 1984, mas havia já todo um movimento também para a elaboração de uma nova Constituição para dar rumos, né, a essa redemocratização do Brasil. Era um período bastante eufórico. Eu comecei a dar aula no ano de 1985, então me lembro muito bem dessa época, né? A maioria de nós brasileiros estávamos naquele período muito eufóricos com a redemocratização, com a possibilidade, né, de eleições diretas, com a possibilidade de escrevermos uma nova Constituição. Havia ali muita esperança, né, com o fim da ditadura militar e que o Brasil ingressasse por novos rumos em todos os termos. E aí a Constituinte, então, a Assembleia Nacional Constituinte se instala em 1987. Aqui vale uma observação. O ideal, assim, em termos, né, jurídicos, quando a gente observa sobre a Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte é a que deve escrever a Constituição, formular a Constituição. E o ideal é que sejam convocados, então, constituintes que não sejam os mesmos deputados, né, e senadores que estão ocupando o Congresso nesta época. Então havia ali uma luta naquela época
que os constituintes não fossem os mesmos ocupantes das cadeiras parlamentares do Congresso Nacional. Isso seria o ideal, mas não foi bem isso que ocorreu. Então, os deputados e senadores que foram eleitos na eleição de 1986, no final de 86, mais precisamente em 15 de novembro de 1986, porque antes da Constituição de 1988, as eleições no Brasil eram realizadas sempre no dia 15 de novembro. Então, os constituintes que escreveram essa Constituição, a maioria deles foi eleito na eleição de 1986. Então, entre 1987 e 88, se deu a Assembleia Nacional Constituinte. Os mesmos deputados que criavam leis, e exerciam a sua função de deputado federal, de senador, eram os mesmos que estavam ali dedicados a escrever a nova Constituição. Então isso era um período do fim da ditadura. Havia no Brasil problemas imensos, nós temos problemas imensos até hoje, é claro, mas assim, o nível de pobreza da população naquela época era muito maior do que hoje. Então assim, mortalidade infantil muito elevada, analfabetismo muito elevado. Claro que todos esses continuam sendo nossos problemas, mas naquela época infinitamente mais graves do que são nesse momento, no momento atual que nós vivemos. Então, de 1987 a 1988, há ali uma participação da população também nessa elaboração da Constituição, porque assim, uma coisa que é fundamental a gente entender quando se fala que essa Constituição ela teve grandes avanços na área social, de direitos individuais, direitos ambientais, direito das minorias e tal, foi a única Constituição das 7 que nós temos na nossa história que houve uma participação popular muito significativa, através de um mecanismo que se criou nessa época, que foram as emendas populares. Então, as organizações civis, como sindicatos e outras organizações, podiam propor emendas. Essas emendas, desde que elas tivessem no mínimo 30 mil assinaturas de apoiamento, e que elas reunissem ali pelo menos 3 instituições. Então, elas eram passadas para uma comissão no Congresso, que analisava a pertinência ou não daquilo, e isso era distribuído para as comissões, porque foram formadas várias comissões constituintes. Então, muito do que tem no texto constitucional hoje também veio de sugestão da população, e não apenas de ideias dos constituintes propriamente ditos. Então, assim, isso é um avanço na história da formulação das constituições brasileiras, que essa foi a única que teve efetivamente uma participação muito significativa da população de uma forma geral. E despertou, porque assim, a gente não pode dizer que a importância daquele momento foi apenas essa, de que sugestões populares acabaram fazendo parte do texto constitucional, mas também estimulou a participação política novamente de parte da população. Lembrando que a gente tinha recém saído de uma ditadura, onde a participação popular era praticamente nula, então o Brasil engateava novamente nessa questão, depois dos 21 anos de ditadura, no sentido de permitir uma participação popular maior na política brasileira. E isso movimentou muito também Brasília, porque o Congresso Nacional, nesse período, o tempo inteiro recebia comitivas e comissões e grupos de diversos segmentos vindo de várias partes do país ali para levar suas propostas, para se fazer ouvir, porque dentro desse mecanismo de receber iniciativas de emendas populares, essas emendas que eram aceitas, os seus representantes também podiam se manifestar verbalmente, tinham 20 minutos para ali se fazer presente na comissão pertinente e defender a proposta daquele segmento, daquele grupo, daquela organização. Isso foi muito interessante para aquele período, e é algo que precisa ser lembrado permanentemente. A Constituição é algo tão importante, eu sempre digo isso, assim, o tempo inteiro a gente deveria falar mais sobre a Constituição, de tal forma que mais gente, que uma parcela maior da população entendesse a importância da Constituição, porque ela não pode ser vista apenas como
uma carta de boas intenções, né? Ela tem que ser vista com o que ela é, né? A norteadora de toda a vida social, política, econômica, de regramentos, etc., do país, da sociedade brasileira, das instituições brasileiras, enfim, né? E pouca gente se dá conta disso, né? E muitas vezes as pessoas vão dizer assim: mas a Constituição brasileira ela é muito utópica. A gente vai falar disso depois. Não é que a Constituição retrata o que a sociedade é. Ela diz, em grande parte, o que ela deveria ser. São coisas que nós precisamos perseguir cotidianamente e constantemente para que se tornem realidade. Não é que a Constituição já foi escrita com uma realidade pronta, né? Isso precisa ser dito. E na época da Constituinte também é sempre bom lembrar, né? Participaram dessas sugestões através de emendas populares, tanto grupos progressistas como conservadores. E muitas vezes, durante a Assembleia Nacional Constituinte, se travou batalhas, né, entre progressistas e conservadores, porque, muito obviamente, os grupos, né, de interesse de todos os tipos queriam ali fazer valer as suas intenções e os seus objetivos para que isso se tornasse artigos constitucionais. Então houve também essa luta de poder que é própria da democracia e tem que ser assim, né? A Constituinte não poderia ser um fato onde valesse apenas a opinião desses ou daqueles, né? E se travou mesmo muitas batalhas durante a Assembleia Nacional Constituinte de grupos mais progressistas contra grupos mais conservadores e vice-versa, o que é salutar para a democracia. E houve sim muitos avanços. Então essa foi a primeira Constituição que deixou muito mais claro, por exemplo, os direitos da criança e do adolescente, dos jovens. Lembrando que essa Constituição ela vai, por exemplo, falar sobre o direito ao voto para analfabetos e jovens a partir de 16 anos. É uma pena que uma boa parcela desses jovens, né, de 16 a 18 anos, parece que tem um interesse cada vez menor na política, né? O percentual de jovens abaixo dos 18 que votam a cada eleição é muito pequeno. Então, assim, foi uma luta dos jovens daquela época, né, para que fosse um direito constitucional, que jovens a partir de 16 pudessem votar, e hoje esse direito é bastante menosprezado por essa parcela da população. Aliás, nós temos visto a cada eleição um desinteresse maior, tanto por aqueles que têm menor de 18 anos, quanto os maiores também, né? Se a gente lembrar na última eleição para presidente, por exemplo, cerca de 40 milhões de eleitores ou não votaram, ou votaram em branco, ou anularam o seu voto, né? Isso dá uma boa amostra do desinteresse pela política. Claro que isso soma-se a esse desinteresse um desencantamento, né? Uma desilusão com a política, com os políticos. Mas esse não é o caminho certo. Eu tenho dito que para mudar a política, nós precisamos participar cada vez mais dela e não fazer o contrário, né? E se afastando cada vez mais dela. Porque se uma parcela cada vez maior da população se desinteressa pela política e se afasta dela, aí que nós não vamos mudar absolutamente nada mesmo, né? Então, assim, o caminho tem que ser inverso. E não é que essa participação política ela é agradável ou é algo que nos estimula muito e tal, mas é algo que, como cidadão, nós precisamos fazer, né? É algo que a gente precisa fazer. Então, assim, houve muitos avanços, né, também no direito dos negros, dos indígenas, o direito das mulheres, da posse da terra, né, da questão da reforma agrária, da questão previdenciária, do trabalho, como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, garantia de licença maternidade mais ampliada e por aí foi, né?
A educação também passou a ser clara e a partir da Constituição, né, foi criada a nova LDB para dar uma regulamentada nisso. A questão dos direitos à saúde, direito à informação, à moradia, à participação popular e por aí vai. É a primeira Constituição que vai falar, por exemplo, sobre a questão ambiental também. Então, a Constituição de 1988, ela marca grandes avanços, né, em vários aspectos. E aí, uma coisa assim que às vezes, né, a gente tem ouvido novamente as pessoas dizendo assim, nós precisamos de uma nova Constituição, porque essa Constituição que existe no Brasil hoje, ela é muito utópica, o PIB não cabe nessa Constituição, se criou direitos e garantias demais, sem dizer quem é que pagaria a conta disso e tudo mais. Olha só, pessoal, leis, constituições, etc., são sempre passíveis de serem modificadas, de serem melhoradas, mas não é o caso da gente defender uma nova Constituição. Nós temos uma Constituição que tem 33 anos, nós temos uma Constituição que representou, sim, um grande avanço, inclusive, assim, comparado, né, em escala global com constituições de vários outros países, ela representou um avanço, sim, um avanço significativo. E quando as pessoas dizem assim, mas a economia não cabe na Constituição, é direito demais, sem dizer de onde é que vai sair as fontes de recursos para isso. Olha só, quem paga as contas nesse país? De fato, quem paga as contas? Quem paga o meu salário como deputado? Quem paga o funcionamento da Assembleia Legislativa? Quem paga o funcionamento do Judiciário? Quem paga a segurança pública? Quem paga o Congresso Nacional? Da onde é que sai o dinheiro para a infraestrutura desse país? É do contribuinte e é do trabalhador, principalmente do trabalhador brasileiro. Se diz muitas vezes assim, os grandes pagadores de impostos no Brasil são as grandes empresas e não sei mais o quê. Tá, você pode dizer assim, olha, uma grande empresa paga milhões de impostos por mês ou por ano. Mas ela não está tirando esse dinheiro do bolso dela e nem do lucro dela. Esse imposto que ela paga está embutido no serviço que ela presta ou no produto que ela vende. Quem paga de fato imposto nesse país é o consumidor final, que em grande parte é a grande massa de brasileiros. Às vezes se diz assim, mas os pobres não pagam imposto de renda. Podem não pagar imposto de renda, que é um imposto direto, mas indiretamente talvez são os que mais pagam, principalmente proporcionalmente. Então, assim, aqueles então que em grande parte mantêm esse país funcionando, nós vamos dizer que os direitos deles não cabem na Constituição, porque é muito caro. Será que é isso mesmo? Ou será que o dinheiro que eles pagam está indo ralo abaixo e gasto com o que não deveria ser gasto e por isso se quer sempre pensar em reduzir direitos, em reduzir garantias, ao invés de se reduzir gastos inúteis no país? Porque é isso, no final das contas, que nós deveríamos estar pensando e deveríamos estar preocupados. E não achar que não cabem os direitos de grande parcela da população, sobretudo a parcela mais pobre da população, que os direitos e garantias dela não cabem nessa Constituição. A gente pode até rever determinados gastos e determinadas ações e tal, mas é uma falácia dizer que há direitos demais no Brasil e não há fonte de recursos para isso. Não há fonte de recursos porque grande parte dos recursos estão indo para o lugar errado, estão indo para o ralo, estão indo para o esgoto, essa é a questão. Desde que eu me tornei deputado, antes de ser deputado, já como professor, eu sempre me questionava muito sobre essas questões, mas como deputado, vendo as coisas mais próximas, né, e como as coisas funcionam, isso é notório
quanto dinheiro se gasta à toa nesse país, né? Então, a Constituição brasileira, ela tem que caber sim, ela tem que caber os trabalhadores, ela tem que caber aqueles que pagam os impostos de fato, ela precisa caber quem de fato sustenta esse país nas costas e nos ombros, que no final das contas é o trabalhador brasileiro sim. Né? Então você, mas a Constituição brasileira ela é muito utópica, então nós precisamos reescrever essa Constituição, nós precisamos de uma Constituição mais realista, de uma Constituição que represente mais a realidade do Brasil e dos brasileiros. Olha só, ao longo da história da humanidade, a utopia ela foi fundamental para que houvesse um processo civilizatório e a conquista de qualidade de vida e de direitos. Então, assim, você acreditar em algo que é possível de ser realizado. Então, assim, se a gente pensar, eu sempre menciono isso como exemplo, você imaginar assim, há 200 anos atrás, por exemplo, há 250 anos, se alguém dissesse assim, olha, é errado escravizar pessoas, nós não podemos escravizar pessoas, nós precisamos promover a liberdade de todo mundo e dar o mesmo direito para todo mundo, as pessoas eram muitas vezes vítimas até de violência por defender uma coisa dessa. Quando as primeiras mulheres passaram a defender o direito igual ao dos homens, o direito ao trabalho, o direito ao voto, isso era visto como utopia, como uma coisa até maluca e tal, uma coisa de gente sonhadora, mas foram graças a essas utopias para aquela época que as coisas se realizaram. Então, assim, o que está escrito na Constituição não é o que retrata a realidade brasileira hoje. O que está escrito na Constituição é aquilo que nós deveríamos perseguir em grande parte. Nós deveríamos transformar em realidade, lutar para que isso se transforme em realidade, né? E não imaginar que a Constituição brasileira é utópica, que não cabe o orçamento na Constituição, e aí já querer para amanhã fazer uma nova Constituição, porque isso não é o que nós de verdade precisamos. Então, assim, fato assim, quando a gente vê, né, e estuda um pouquinho a Constituição entre aquilo que existe e aquilo que deveria existir, muitas coisas não foram regulamentadas mesmo. Muitas coisas não foram ditas muito claramente, assim, quem vai fazer, como vai fazer, de onde é que a gente vai tirar dinheiro e tal. Mas isso muito mais por falta de vontade política do que por incapacidade de fazer essas coisas, né? Porque a possibilidade é óbvio que ela existe. Não é possível que num país que tem a carga tributária que nós temos, que nós temos aqui no Brasil, costuma-se dizer, né? Nós temos uma carga tributária de primeiro mundo, né? De país desenvolvido, e serviços oferecidos à população de quarto mundo, em termos de segurança, de saúde, de moradia, etc. Então, essas coisas precisam ser transformadas em realidade, sem sombra de dúvida. Quando a gente olha a Constituição, então, assim, no artigo 1º, que fala, né, dos princípios fundamentais da Constituição, no seu parágrafo único, ele diz assim: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Olha só, então, assim, qual é a parcela da população que entende que o poder, de fato, é o poder do povo e não o poder dos políticos? Que quem dá poder aos políticos é o próprio povo. Então, isso é elementar, né? Assim, uma parcela cada vez maior da população tem que entender o poder do voto e o poder que essas pessoas têm para escolher seus representantes e tirá-los se eles não agradam, se eles não fazem o que deveria ser feito. Então, hoje, você vê ainda muita gente votando, e é uma parcela significativa em todas as classes sociais, as pessoas votando por interesse particular, por interesse pessoal, por interesse religioso, ou porque acha que a pessoa é legal, ou que acha que a pessoa é simpática, ou vota numa pessoa porque ela é famosa, ou vota porque ela criou um personagem na internet,
né? Assim, hoje, por exemplo, você elege um prefeito, um governador e o cara se torna um superstar na internet, né? Sei lá, ali comendo marmita com os trabalhadores, varrendo rua ou cuidando do jardim e tal, mas ele foi eleito para isso. Então, assim, eu preciso aprender a avaliar o político que eu elegi para as funções para as quais eu elegi. Então, assim, se eu escolhi um deputado, eu escolhi para legislar, para fiscalizar, para dar voz ao povo. Eu não o escolhi para ele ser o simpático profissional, né? Para ele ser o cara super legal, o cara super engraçado, para ser o cara que come o pastel na feira e não sei mais o que. Porque essas não são as suas funções. Tudo bem, a pessoa pode ser simpática, pode ser agradável, pode ser engraçada, pode ser popular, não há problema nisso. Mas o que deve contar na avaliação do eleitor, que é, né, o povo que tem o poder, como diz a Constituição, todo poder emana do povo, as pessoas têm que avaliar aquilo que é a função de cada político, aquilo que é a função do presidente, aquilo que é a função do governador, aquilo que realmente é a função do prefeito. Eu não posso avaliar um prefeito se ele é simpático ou antipático ou não sei mais o que, mas se ele está fazendo o que ele deveria fazer. Isso é fundamental. A mesma coisa um vereador, um deputado, um senador e por aí vai. Então, assim, logo no começo da Constituição também, no artigo 3º, ele diz: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Olha isso, né? São os objetivos fundamentais. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem-estar de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Olha o quanto nós estamos longe de atingir os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, apregoadas na Constituição Federal. Mas nós precisamos perseguir, não podemos desanimar, nós temos que continuar perseguindo esses objetivos, de tal forma que eles se tornem realidade. É claro que agora, né, ano que vem nós vamos ter eleição novamente e tal, e a maioria dos políticos, mais uma vez, vai falar justamente sobre esses princípios aqui, né? Reduzir a pobreza, desigualdade, acabar com preconceito e educação para todo mundo, etc. Mas, às vezes, isso apenas é um discurso político, né? E não uma luta efetiva ou uma crença, né? No artigo 6º, só esse ainda para a gente continuar a discussão, no artigo 6º dos direitos sociais diz assim: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, assim, quando a gente pensa assim, quantos brasileiros efetivamente têm direito à moradia? E a segurança, que é um caos nesse país, né? Eu ouvi há pouco tempo uma professora, acho que da Universidade Federal de Minas Gerais, que ela falava sobre o mito do Brasil ser um país da paz e tal. Então ela dizia o seguinte, que da porta para fora, o Brasil realmente é um país pacífico, né? Nós não entramos em guerra com ninguém, o Brasil não é beliculoso com nenhum dos seus vizinhos, nós nunca tentamos invadir país nenhum, nós não temos conflito com país nenhum. Então, assim, nesse aspecto, o Brasil é um país pacífico, é um país da paz. Mas quando a gente olha aqui dentro do Brasil, a paz está longe. Todos os dias são dezenas de pessoas assassinadas aqui no Brasil, ou tentativas, aquelas que não morrem, né? São vítimas de tentativa de homicídio, tentativa de sequestro, de estupro, de roubo. Há conflitos de terra ainda no Brasil, o conflito da posse de terra dos indígenas. Então, assim, internamente, eu só estou mencionando um dos exemplos, né, da questão que deveria ser assegurado. Nós estamos longe da paz interna no Brasil, né? Assim, externamente é um país pacífico, internamente não é.
A questão da educação, porque tudo passa por ela. Se hoje houvesse no Brasil um esforço das 3 esferas administrativas, né, da União, dos estados, do município, e a educação fosse prioridade, em 10 anos nós íamos revolucionar a história desse país, porque a educação ela acaba melhorando a questão da segurança pública, ela acaba melhorando a redução de pobreza, ela acaba melhorando a questão, né, intelectual de uma forma geral, enfim, ela mexe com todos os segmentos e com todos os problemas. Como uma vez alguém disse assim, se uma geração no Brasil fosse efetivamente adotada pelo país, no sentido de dar a ela, né, as garantias de uma educação de qualidade, inclusiva para todo mundo, essa geração adotaria o país para sempre, no sentido de que ela conseguiria ali transformar o Brasil do jeito que a gente precisa que seja feito. Então, isso é fundamental. Então, nós tivemos, assim, né, a Constituição é um avanço, mas nós precisamos nos empenhar muito mais e esquecer essa ideia de que nós precisamos de uma nova Constituição, né? E a Constituição, assim, quando a gente fala assim, houve alguns retrocessos. A reforma trabalhista, por exemplo, que ocorreu, né, no governo Temer ainda, ela foi um retrocesso, porque ela tirou alguns direitos trabalhistas, né? Então, assim, isso significou de alguma forma pensa sobre uma infinidade de coisas no Brasil. Então, a reforma trabalhista, se você lembrar lá na época, o que se justificava fazer nesses contratos de trabalho mais flexível e não sei mais o que, enfim. Porque isso ia aumentar significativamente o emprego no Brasil. Aumentou? Não. De lá para cá o desemprego só aumentou, né? Então, assim, ao invés de se pensar um projeto no país para causar um desenvolvimento maior, para abrir mais vagas de emprego, se pensa em reduzir direitos como forma de aumentar emprego, que não vai ocorrer. Então, se a gente pensasse numa reforma tributária, administrativa no país, cortando gastos do setor público, que não significa, né, mexer no salário de professor e policial, porque quando se fala em mexer em reforma administrativa em nível público, só se pensa em mexer quem está na base, nunca se pensa em mexer em quem está no topo, né, e que representa as maiores despesas para a nação. Então, assim, pensar o corte de gasto onde nós podemos gastar, para onde o dinheiro está indo pelo ralo e que não traz benefício nenhum para a população. E aí talvez nós pudéssemos retirar impostos, né, e tributos do microempresário, do pequeno empresário, que é quem mais gera emprego nesse país. Mas aí se pensa que é mexendo no direito trabalhista que a gente vai conseguir isso. Agora, com a reforma administrativa, novamente, eu fico observando isso, eu não sou dono da verdade, mas antes de você pensar numa reforma administrativa, nós tínhamos que fazer um apanhado geral do país, como nós gastamos o dinheiro do contribuinte. Para onde vai cada centavo que o contribuinte gasta? Nos estados, nos municípios, como isso é gasto? Na União. E aí, assim, para onde está indo uma quantidade de dinheiro muito grande que não tem retorno nenhum para a população e que não é necessário? E aí pudéssemos cortar todos esses gastos da União, dos estados, dos municípios, quanto dinheiro sobraria? E eu não estou falando para jogar para a plateia, eu já disse isso uma vez e volto a falar. Por exemplo, aqui na Assembleia, cada deputado pode ter 19 assessores. Eu tenho 7. Então eu economizo anualmente. Eu poderia ter 19, igual todo mundo, não é ilegal, mas eu acho que não é necessário. Para mim, isso, de certa forma, seria imoral. Então, assim, eu consigo economizar anualmente 300 a 400 mil reais só no meu gabinete. Então, assim, eu estou demonstrando que existe, sim, uma quantidade de dinheiro sendo gasto à toa. E eu estou falando de um gabinete apenas. Então, assim, existe muito dinheiro também no Brasil gasto legalmente, mas sem necessidade nenhuma. E é isso que nós precisaríamos fazer, né? Fazer um balanço daquilo, de onde o dinheiro vai, para onde o dinheiro está indo pelo ralo. Sem contar, pessoal, a corrupção. Porque a corrupção continua a olhos vistos nesse país.
É porque nos últimos tempos, com o desmonte da Lava Jato, então quase não se fala mais, nós não temos mais amplas matérias falando sobre corrupção, nem nos jornais, etc., porque acabou praticamente a Lava Jato. Mas isso não significa que acabou a corrupção, muito pelo contrário, ela continua. É que muitas vezes quando um assunto sai da mídia, fica parecendo que ele deixou de existir, né? E não é verdade. Então nós temos muitos desafios ainda, mas precisamos continuar pensando, cobrando dos representantes políticos. A população precisa pressionar nós políticos, né, para que a gente feche as torneiras dos gastos inúteis de tal forma que aquilo que está como preceitos, principalmente de garantias e direitos da população, sobretudo dos mais pobres, dos trabalhadores, das minorias, que isso se torne uma realidade. Algumas contribuições aqui, pessoal. A Tânia disse que a Constituição de outros países é tão grande quanto a nossa. Não, as Constituições variam. Aquilo que eu disse, assim, cada Constituição ela é escrita dentro de um contexto, de uma realidade de um determinado país. Então tem Constituições que também são bastante específicas quanto a nossa. Outras são menores. Assim, muitas vezes no Brasil nós costumamos comparar a nossa Constituição com a norte-americana. Dizer assim, a Constituição americana só tem 7 artigos, enquanto a nossa tem 250 e não sei mais o que. Só que a gente tem que entender em que contexto a Constituição americana, que nunca foi mudada, né, é sempre a mesma Constituição, ela recebeu 27 emendas, mas ela é a mesma Constituição há mais de 200 anos, é que ela foi construída, né, e feita na época praticamente da Confederação dos Estados, lembrando que os Estados Unidos era formado por 13 colônias que se tornaram independentes, que formavam uma espécie de confederação. Então eles escreveram uma Constituição para dar uma certa unidade a essas 13 colônias, que viraram 13 estados, e um país só. Então não dá muito para a gente comparar aquele contexto com o nosso, né? A Maris disse que esteve na linha de frente, né? Foi minha aluna e, se Deus quiser, eu vou fazer uma live com ela para a gente falar sobre as questões da saúde. A Fernandinha está dizendo que eu sou confiável. Muito obrigado, Fernandinha. A Tânia Tagarro, a participação popular é de suma importância. Com certeza, a gente precisa estimular essa questão da participação popular o tempo inteiro, né? Isso é muito importante. Por isso que esses conselhos que foram criados, claro que talvez alguns foram meio exagerados, mas esses conselhos que existem, né, o Conselho de Saúde, o Conselho de Segurança e tal, que tem uma participação popular, é uma forma, né, para além de você ter a representação daqueles que você escolhe pelo voto, de ter uma representatividade mais direta também nas decisões, né? Acho que a Edires, né, aqui diz que, assim, você acha que a quantidade, principalmente o custo para manter a quantidade de deputado federal, senadores, deputados estaduais e vereadores são excessivos? É possível mudar? Eu acho que é excessivo. Como eu falei, eu mencionei o exemplo aqui do meu gabinete, né? Então, assim, cada deputado pode ter 19 assessores. Eu acho demais. Então, assim, eu tenho 7. Então, assim, eu consigo economizar de 350 a 400 mil reais por ano. Então, assim, eu não estou falando só no discurso, eu estou mostrando na prática que é possível. Assim, um deputado federal custa no Brasil, anualmente, um deputado federal e um senador, custa aos cofres públicos anualmente mais de 2 milhões de reais. Né? Nós temos o segundo congresso mais caro do Brasil. E assim, também a Assembleia Legislativa também não é barata. Se a gente for comparar, né, o gasto de um gabinete, mais salário de deputado e tal, o custo de um deputado estadual anualmente chega a quase R$1 milhão também. Então, assim, é muito dispendioso. Mas o Judiciário também é muito dispendioso, o Ministério Público também é, o Tribunal de Contas também é. Então, assim, nós temos vários órgãos altamente dispendiosos, né? E muitas vezes prefeituras são altamente dispendiosas, Câmara de Vereadores, há excesso muitas vezes de comissionados, por exemplo. Então, assim, é um custo. A máquina pública, ela por si só, ela já é cara mesmo, né? Porque manter isso não é fácil, mas ela se torna ainda mais cara quando vai se criando ali um excesso, por exemplo, no Brasil, e esse é um problema, eu acho, né? O excesso de cargos comissionados em ministérios, em secretarias de governo, em assembleias, em prefeituras, enfim. É possível, sim, reduzir todos esses gastos.
A Rose Lepaus, lá de Santa Leopoldina. Boa noite, Rose, cumprimentando a gente aqui. Muito obrigado pela sua presença também. Olha só, pessoal, a gente vai chegando ao final aqui e eu queria, deixa eu ver aqui onde eu anotei, o Ulisses Guimarães, no dia da promulgação da Constituição, ele diz assim: a Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Muda para vencer, muda Brasil. Foi lindo isso. E é isso, né? A Constituição é para mudar a realidade. E nós somos responsáveis por fazer essa mudança. E lembrando também, pessoal, que como a Constituição ela diz claramente ali o que é a função, né, do governador, do deputado, do senador, do juiz, das instituições, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, isso é fundamental para que a gente não entre em aventuras também, para que cada presidente, cada governador, cada prefeito, cada senador que se elege saiba exatamente o que eles precisam fazer e o que é legal e o que é ilegal, o que é constitucional e o que não é constitucional. Por isso, viva a Constituição e é um dever nosso preservá-la e honrá-la. Uma boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Espero poder contar com a audiência de vocês na nossa próxima live, que vai ficar gravada no Instagram e também no Facebook. Uma boa noite, muito obrigado, um grande abraço a todos.